Olá, graças e paz, eu sou o pastor Adailton Cruz e gostaria de meditar na palavra que se encontra no livro de Atos, no capítulo 3. Eu vou ler apenas o versículo 6. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E os versículos seguintes vai dizer que Pedro, tomando ele pela mão, ele levantou e andou, e foi um milagre a qual ele fez. Pedro e João haviam usado a autoridade do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, isso não há dúvida. Mas será que qualquer pessoa pode usar o nome de Jesus? Tudo que nós pedirmos no nome de Jesus vai acontecer? Eu queria meditar sobre a ótica. O nome de Jesus não é mágico. Hoje existe uma certa banalização. Qualquer pessoa, qualquer um, não que alguém seja melhor que outros, mas qualquer pessoa, no nome de Jesus isso, no nome de Jesus aquilo, no nome de Jesus, mas será que é assim mesmo? Havia ocorrido um milagre tremendo aqui, inquestionável. Eu não estou questionando o nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. No nome de Jesus, a cura, há milagre, no nome de Jesus as portas são abertas. Mas esse milagre aqui, por exemplo, quem efetuou foi Jesus, o nome de Jesus, através da vida de Pedro e João. Mas quem era Pedro e quem era João? Pedro e João eram conhecidos como colunas da igreja. O próprio Paulo vai dizer isso quando ele escreveu Gálatas. No capítulo 2, ele diz que há 14 anos subi para Jerusalém. No versículo 9 vai dizer que conversou com Pedro, Tiago e João, que eram colunas da igreja. Eram homens que eram reconhecidos por ter uma vida com Jesus. Eram homens diferenciados. Não estou falando de títulos, não estou falando que era pastor ou padre ou nada disso. Eu estou falando que eram homens que eram conhecidos por ter uma vida com Jesus. Mas se nós olharmos além disso, se nós olharmos os evangelhos, nós vamos ver que esses 3 discípulos, e agora aqui estou falando de Pedro e João, eles faziam parte do círculo de amigos mais íntimos de Jesus. Quando Jesus foi para o monte da transfiguração, ali foi transfigurado e o Pai, o próprio Deus, disse: Eis meu filho amado, em quem me compraz, em quem me alegro. Somente 3 discípulos estavam ali, Pedro, Tiago e João. No Monte das Oliveiras, antes de ser crucificado, ele levou somente 3 discípulos para orar ali com ele, Pedro, Tiago e João. Quando ele foi ressuscitar filho de Jairo, também levou somente 3 discípulos. Então nós vemos que eles tinham um profundo relacionamento com Jesus. Nós temos que ter um profundo relacionamento com Jesus. A vida é tão corrida, se deixar a gente não ora, se deixar a gente não lê Bíblia. Mas não basta pertencer a uma igreja. Não adianta falar: eu sou católico, eu sou evangélico da igreja tal. Não adianta, eu tenho que me relacionar com Jesus. Eu tenho que ter uma vida de oração, uma vida de santificação, de consagração, para mim poder usar a autoridade do nome de Jesus. Então quer dizer, se eu orar, se eu me relacionar com Jesus, então eu posso falar: eu determino isso no nome de Jesus, eu faço isso no nome de Jesus, vai acontecer? Não. Existe uma certa banalização sobre isso. As pessoas pensam que o nome de Jesus é mágico e tudo vai acontecer do jeito que eu quero. Não, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus tem propósitos nas circunstâncias, nas diversidades. Nós vemos que Paulo era um homem que orava, Paulo era um homem que tinha um profundo relacionamento com Jesus. Ele orou ali, quando ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, sobre o espinho na carne, que ele orou 3 vezes ao Senhor para o Senhor tirar, e o Senhor não tirou. Por quê? Porque o Senhor tinha propósito naquele espinho. Então, irmãos, não é do jeito que eu quero. Eu posso orar, mas eu tenho que ver se é a vontade de Deus. O próprio João vai escrever na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 14, presta bem atenção no que ele escreveu: e esta confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então a nossa oração tem que estar debaixo da vontade de Deus, senão não vai acontecer. Eu posso ficar determinando, olhando para minha casa, determinando sem parar: eu determino isso, eu determino aquilo, eu profetizo isso.
que não vai acontecer nada se essa não for a vontade de Deus. Você sabe por quê? Se nós olharmos Davi quando ele pecou, Deus mandou o profeta Natan falar com ele lá. E falou assim: o Senhor já te perdoou, mas a espada não vai se apartar da sua casa. E por mais que Davi orasse, a espada veio. Por quê? Porque Deus usa a lei da semeadura. Se a pessoa semear pecado, ela vai colher, não adianta. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas somos escravos das suas consequências. Então pensa bem para ver antes de semear, porque vai ter colheita. O Senhor é amor, mas Ele também é justiça. Falando sobre o nome, o poder do nome, eu não estou questionando o poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. No nome de Jesus há cura de enfermos. No nome de Jesus há milagres, há prodígio. No nome de Jesus as portas são abertas. Eu creio nisso, mas nós temos que enxergar que Deus tem propósito em todas as coisas. E as nossas orações vão ser ouvidas à medida que elas estiverem dentro da vontade de Deus. Porque hoje existe uma banalização. Qualquer um quer usar o nome de Jesus, qualquer um quer falar do nome de Jesus. Nós vemos no livro de Atos, quando aqueles judeus ambulantes tentaram expulsar o demônio de uma pessoa, o demônio falou assim: eu sei quem é Paulo e conheço Jesus. E você quem é? Eles não tinham vida com Jesus, não se relacionavam com o Senhor e tentaram usar o nome de Jesus, passaram vergonha. Nós como igreja, nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Nós precisamos orar, conhecer a palavra, viver a vida santificada, para nós não sermos envergonhados. Nós vemos Sansão. Sansão, ele quebrou 2 de seus votos. Ele tomou vinho, fez um casamento segundo os jovens da época. Ele tocou num cadáver que era proibido. Em Números capítulo 6 vai falar sobre a lei do Nazireu. E quando ele quebrou seu 3º voto, cortando o cabelo, que tipificava a presença do Espírito Santo de Deus, ele perdeu sua força, ele levantou e pensou que seria do mesmo jeito. Podia pensar: já quebrei 2 votos e está tudo certo. Mas quando ele quebrou o 3º voto, pronto! Ele tentou, mas deu tudo errado, porque há um limite para a misericórdia de Deus. Talvez você pode pensar assim: ah, mas está escrito na Bíblia que naquele dia muitos vão dizer: eu preguei no seu nome, eu fiz isso no seu nome. E Jesus vai falar: eu não te conheço, porque vós praticava iniquidade. Isso que eu estou querendo dizer. As pessoas vão indo até um ponto que Deus puxa a corda e corta de uma vez. Vai cometendo iniquidade. Não quer dizer que nós somos santos e não erramos. Há uma diferença entre iniquidade e pecado. Pecado quer dizer errar o alvo, transgredir a lei. Iniquidade quer dizer não se importar de pecar. A pessoa está com a mente cauterizada pelo pecado e está pecando e não está nem mais. Perdeu o temor de Deus. E esses há um limite ainda. Chega uma hora que Deus corta, como Sansão. Está vivendo no pecado, até que chegou o momento que o Senhor cortou a linha ali, e ele pagou um preço alto. Mas, olhando desse lado, eu lembro que no meu serviço, uma certa vez, numa ocorrência, tinha uma pessoa que ficava clamando: José, José, José. Aí eu perguntei para o acompanhante: José era o marido dela que morreu? Não, o marido dela chamava João. Aí ela que perguntou para mim de novo: cadê o José? Eu falei assim para ela: José eu não conheço Jesus. Na hora que eu falei isso, pronto, mudou o ambiente, já ficou pesado, mas eu continuei falando de Jesus por um tempo ali. E um dos meus amigos que trabalhava comigo, ele pegou e falou assim: o sargento tá certo, tá falando de Jesus, Jesus é bom. Na mesma hora, aquela mulher segurou ele pela gola da gandola dele e falou para ele assim: quem é você para falar nesse nome para mim? Você trai a sua esposa. E deu uma maior gargalhada. E era verdade, ele vivia uma vida toda torta, era desviado, traía a esposa, foi envergonhado. O que eu estou querendo dizer com essa mensagem? Há poder no nome de Jesus, mas o nome de Jesus não é mágico. O Senhor vai atender a nossa oração se nós nos relacionarmos com Ele, se nós tivermos uma vida de oração e tivermos uma vida santificada, mas se for segundo a sua vontade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deixe um comentário aí, curta, compartilha e se inscreva no canal.